confronta, nos traz, ó Pai, discernimento, que possamos ouvir a Tua voz através da ela. Nós oramos que o Senhor possa abençoar a todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que alegria, que honra estar aqui. No Dia das Mulheres, a última vez que eu estive aqui foi para anunciar a gravidez da Laura. Foi uma bênção aquele culto, né? Foi uma bênção aquele momento. E aqui, novamente, Dia das Mulheres, que alegria! Então, quero começar parabenizando a cada mulher presente aqui, a cada mulher que representa a sua família, mulheres, mães, avós, esposas, irmãs, sobrinhas, filhas, tantos papéis, né, que nós mulheres desempenhamos na sociedade, tantos papéis que nós desempenhamos na nossa família. Ser mulher exige tanta responsabilidade, exige tanta disciplina, exige tanta força. Parabéns a todas as mulheres aqui presentes, e eu quero honrar minha mãe que está aqui presente, que é a mulher inspiração da minha vida, que está sempre comigo, que viabiliza tudo para que a mulher que eu me tornei hoje, né, é fruto das sementes que a minha mãe plantou na minha vida. Então, louvo a Deus pela sua vida, minha mãe. E eu quero que você abra a sua Bíblia antes de qualquer coisa. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 25. Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30 também será projetado. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento, e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado. Terá em grande quantidade.
Mas a que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O Senhor abençoe a sua palavra, a reflexão que nós vamos fazer aqui nessa noite. Mas antes de começar, eu gostaria de me apresentar enquanto profissional. Tem vários visitantes aqui hoje, e eu sei que a maioria das pessoas aqui na igreja me conhecem enquanto a esposa do pastor, e esse é um atributo, meu melhor atributo, graças a Deus, ser esposa do pastor Diego. Também sou mãe da Laura, de 2 anos, do Tomás, de 9 anos, mas eu também sou psicóloga, especialista em neuropsicologia. Eu trabalho com a parte de produtividade, com a parte do trabalho, das pessoas que sofrem nos seus trabalhos. Faço avaliação para pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, dificuldade de engajamento nos seus trabalhos. E atualmente eu também sou escritora da IPI Nacional. Eu escrevi esse livro, Fazer o que Precisa Ser Feito, estou lançando ele aqui hoje com vocês. Então é uma bênção que Deus me aprove a viver, está abençoando, que é um compilado daquilo que eu compartilhei nos últimos anos relacionados ao trabalho, e ele foi lançado pela editora da nossa denominação, que era a antiga Pendão Real, e agora é A Vida e Caminho. Então ao final eu terei alguns exemplares para vender. E a palavra de hoje vai ser baseada no que está aqui no livro. Aqui está muito mais de forma científica, de forma baseada pela psicologia, pelo que a neuropsicologia fala sobre produtividade. Mas hoje eu queria fazer esse paralelo entre o que a psicologia fala, entre os meus conhecimentos enquanto profissional, e o que a Bíblia fala para nós sobre produtividade. A Bíblia tem muitos versículos, tem muito aprendizado sobre produtividade para nós, e ao longo da minha trajetória, eu tenho 12 anos de experiência clínica, eu já atendi muitas pessoas com muito sofrimento relacionado aos seus trabalhos, tanto jovens adolescentes em relação ao que fazer quando crescer, o que escolher trabalhar, quanto o pessoal que está saindo da faculdade e tentando se enquadrar no mercado de trabalho, quanto aquelas pessoas que já têm tanto tempo de trabalho e às vezes querem fazer uma transição de carreira, quanto aquelas que já estão aposentadas e gostariam de buscar uma outra fonte de renda e buscar uma nova colocação no mercado de trabalho. Independente, o trabalho gera muito sofrimento. Muitas vezes os sintomas físicos que a pessoa apresenta, como a dor de cabeça, como a dor no corpo, como náuseas, como tantos sintomas físicos que derivam da ansiedade, muitas vezes quando o indivíduo está de férias, ele não apresenta. Quando é fim de semana, ele não apresenta. Quando ele não está naquele contexto laboral, está tudo bem. Mas aí começa a segunda-feira e começa o fardo, o peso de trabalhar. Porque Deus é justo e todos nós precisamos trabalhar. E hoje a minha fala vai ser mais direcionada às mulheres, então eu quero contextualizar o que eu vou falar, tanto para mulheres que trabalham fora de casa, quanto para mulheres que trabalham nas suas próprias casas, no cuidado com os filhos, no cuidado com o lar. A justiça de Deus é tão maravilhosa que nenhum adulto pode ficar sem trabalhar. E nós precisamos compreender isso. Nós estamos vivendo uma era onde o que eu mais ouço na clínica é assim: eu queria alguma coisa que eu pudesse trabalhar pouco e ganhar muito. Essa é é o desejo, né, de todo ser humano, trabalhar pouco e ganhar bem. E nós mulheres estamos vivendo, acho que nunca na era da civilização nós vivemos como que eu posso dizer? O marketing tem pegado nós mulheres. O que a galera está querendo vender pra gente?
Robô aspirador, Airfry. Quer vender para nós máquina de lavar louça, máquina que lava e seca. Tudo que é relacionado a otimizar o nosso trabalho doméstico. Então é um ferro de passar roupa a vapor. Nossa, é verdade, né, Diego? Nem lembra que eu uma vez fiquei assim, estava grávida do Tomás, eu fiquei apaixonada pelo ferro a vapor. Pô, irmãs, não compra aquilo não, que dinheiro jogado fora, um trambolho a vapor e tal. Fiquei com ele na minha casa um mês, já vendi, graças a Deus que deu para vender. Lá em Brasília tinha vários daqueles grupos de WhatsApp que a gente vendia, o prejuízo foi baixo. Mas assim, nada a ver, o povo vende que o vapor vai passar e nada. A minha mãe sempre fala para mim, para de cair nessas coisas, e nada vai substituir a vassoura e o pano de chão. E a minha última aquisição, parceladinho várias vezes, foi o robô aspirador. Irmãos, é bênção o robô aspirador. Mas ninguém avisa a gente que o robô limpa a casa, mas a gente tem que limpar o robô. Aí, depois que o robô limpou tudo, aí ele cai, aí ele pega uma peça de brinquedo do Tomás e apita. Não é funcional. Na nossa casa não funcionou. Talvez em algumas casas funcione. Então lá em casa eu ponho ele para trabalhar às vezes só para não falar que eu gastei dinheiro, que eu joguei dinheiro fora. Mas não é funcional. Muitas vezes a gente busca aquilo que vai ser rápido, aquilo que não vai dar trabalho, aquilo que vai ser assim, que vai otimizar o nosso tempo, e a gente fica ludibriado por esse tipo de consumo. E hoje, no Dia das Mulheres, eu quero te falar, mulher, você não precisa de muita coisa, não. É o marketing, são mais as lógicas, né, as estratégias de venda que acabam pegando a gente. A gente quer muito, né? E isso muitas vezes acaba tirando o nosso contentamento, acaba tirando a nossa paz. E eu quero que você saia daqui hoje mais feliz com o seu pano de chão e com a sua vassoura. Eu quero que você saia daqui hoje mais feliz com o que você tem, com os recursos que você tem, com as ferramentas que você tem para fazer o seu trabalho. Outra coisa, né, trazendo também para o contexto dos homens, é que hoje também a gente acaba caindo em muitas ilusões da tecnologia. Então, se eu tivesse um celular melhor, se eu tivesse um notebook melhor, se eu tivesse algo melhor, eu podia trabalhar mais, eu podia desempenhar mais. E enquanto eu não tenho, eu não faço. Enquanto eu não tenho, meu trabalho fica mais ou menos, porque eu acabo me usando, né, o que eu não tenho enquanto desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Então, à luz da palavra hoje, eu quero que você entenda que Deus não te poupa da sua parte. Você não precisa fazer tudo sozinho, mas você precisa fazer a sua parte. Está lá na página 36, se não me engano. Deus não te poupa daquilo que você precisa fazer. E hoje, quando a gente fala em depressão, a gente muitas vezes fala dessas pessoas que estão com a inércia no comportamento, né? Que é um transtorno. A depressão é uma doença. A depressão não é tristeza. A depressão é a baixa de neurotransmissores no cérebro. A depressão precisa de intervenção farmacológica, de intervenção de profissionais. Mas uma pessoa depressiva, ela fica sem o desejo de fazer as coisas. Ela fica sem o desejo de trabalhar, sem o desejo de produzir. E eu não quero que a minha fala se confunda com isso, certo? Vamos fazer essa separação. Existe a falta de produtividade, que é um sintoma de uma doença, de um transtorno mental, que precisa de tratamento. E existe a falta de produtividade, que é da nossa... Não vou falar preguiça, mas já falando preguiça,
que é aquela falta, que é aquela murmuração, que é aquela lamentação. É sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre a falta de contentamento em relação àquilo que eu tenho, em relação a quem eu sou. É a justificativa que eu dou para Deus, para o meu chefe, para a minha família, para as pessoas que me cercam, do tipo assim, eu não faço porque eu não tenho os recursos para fazer, ou eu não faço porque eu não consigo. Enfim, muitas justificativas, mas à luz da palavra, eu quero que você se sinta mais revigorado para fazer aquilo que precisa ser feito dentro da sua casa, para fazer aquilo que precisa ser feito no seu trabalho, em todo o tempo. Porque nós mulheres precisamos trabalhar muito, né? A gente não pode... Eu e minha mãe lá em casa, a gente fala assim, a gente tem que pular, né? Vamos pular, porque se a gente... são muitas demandas, nós precisamos dar conta das nossas demandas, então nós precisamos de vigor. A Bíblia fala lá em Êxodo que as mulheres israelitas que estavam como escravas no Egito, que uma das coisas que levou, né, ao imperador da matança lá dos homens, e aí tem lá um versículo que fala que as mulheres, elas eram cheias de vigor. As mulheres israelitas, elas eram cheias de vigor. Elas trabalhavam, elas faziam, e aquilo começou a incomodar mesmo, né? E eu sinto que nós, enquanto cristãs, precisamos incomodar o mal. Nós precisamos ser cheias de vigor. Porque se a gente chega no nosso trabalho e tem uma amiga que começa a reclamar da vida dela, que começa a trazer as preocupações, nós não podemos sentar junto. Nós precisamos levar uma palavra, às vezes nós precisamos também, mas que aqui, enquanto mulheres, nós possamos revigorar as outras e cuidar uma das necessidades das outras, para que lá fora nós possamos cuidar, porque essa área é muito grande. Tem muitas mulheres sofrendo, muitas mulheres precisando do nosso vigor, da nossa palavra, do nosso acolhimento. Muitas mulheres precisando que nós levemos Jesus a elas. E às vezes elas não vão ler a Bíblia, elas vão ver o nosso comportamento. Elas não vão vir ao culto, mas elas vão ouvir a nossa instrução à luz da Bíblia. Então nós precisamos acordar, nós precisamos, enquanto mulheres, acordar e levar o nosso vigor ao mundo, entendendo que o mundo precisa da nossa luz. Nós somos luz, nós somos sal, nós precisamos realmente, nós temos essa responsabilidade enquanto mulheres e enquanto homens, de levar essa alegria, né? E aí, o primeiro ponto do que eu quero conversar hoje, relacionado a essa parábola, é sobre a habilidade que muitas vezes nós temos de nos comparar com outros e achar que o outro é melhor. É a habilidade que nós temos de nos autodepreciar. Hoje eu conversei sobre isso com os adolescentes. A autodepreciação é quando eu não me valorizo. É quando eu acho que o outro é melhor. É quando eu acho que o outro consegue mais. O outro é mais capaz. A outra é mais bonita. A outra é mais agradável. A outra é mais simpática. Ela tem mais talentos. E, pela ótica da neuropsicologia, eu quero dizer que você está certo. Muitas vezes a outra é mais bonita mesmo. Muitas vezes a outra é mais inteligente. É um engano aquela frase do se eu posso, você pode também. Se eu consigo, você consegue também. Todo mundo tem a mesma oportunidade, todo mundo tem a mesma capacidade. Isso a neuropsicologia refuta, não é verdade. Se nós formos avaliar, um vai ter um QI, o outro vai ter um outro QI. QI é um quociente de inteligência. Cada um de nós tem um. Cada um de nós tem um tipo de inteligência.
quando a gente vai mensurar, nós não somos todos iguais. É uma realidade bíblica. Nós somos singulares, nós somos únicos. Mulher, você é única, você é singular. Não tem nenhuma outra como você. E aí nós precisamos entender que realmente existem algumas pessoas que são mais habilidosas em algumas coisas do que outras. Às vezes a gente não quer ouvir isso. Às vezes a gente quer se enganar em relação a esse tema. Mas isso é uma verdade. Algumas pessoas são mais habilidosas que outras. Fato. Vai lá no versículo 15. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. A minha Bíblia diz: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Você pode ser a pessoa que está recebendo 5 talentos. Você pode ser a pessoa que está recebendo 2. Você pode ser a pessoa que está recebendo 1. Você pode estar recebendo 10. Mas nós precisamos crer que é a cada um de acordo com a sua capacidade. Nós cremos que Deus não dá lutas que nós não somos capazes. Deus é bom, Deus é justo. Às vezes os nossos próprios pecados nos envolvem numas confusões que a gente não dá conta mesmo. Eu tenho uns pacientes que a hora que começa a contar, eu falo, mas como é que você se meteu nisso? Como é que você conseguiu se colocar nessa armadilha? Porque algumas pessoas que com suas próprias mãos se colocam numa armadilha. Pelos seus pecados, pelos seus desejos, se colocam numa armadilha. Porque Deus não deu, mas eu vou lá e com as minhas próprias mãos eu quero obter. Eu quero ter aquilo que Deus não me deu. Eu quero adquirir aquilo que Deus já falou não para mim. Deus já falou não, Deus já fechou essa porta aqui, mas eu quero pular a janela lá. E aí as pessoas que não têm esse temor a Deus, que vai fazendo, que vai tomando decisão sozinho, que vai se metendo em algumas confusões, essa pessoa sofre. Mas eu quero que você entenda que muitas vezes ela não está sofrendo porque Deus deu a ela um fardo maior do que ela podia carregar. Não, ela foi lá e catou outro fardo. Eu tenho vários exemplos aqui. Mas seja criativo. Seja criativo aí nos exemplos. A pessoa busca, ela vai lá buscar uma coisa que Deus não deu para ela. Vamos combinar? O adultério é mais ou menos assim? Está aqui quietinho o seu casamento. Você vai lá buscar o que é de outra pessoa e quer que Deus abençoe. Ainda põe na conta de Deus. Aí reclama, quer devolver. Agora não tem mais revolução, não. Foi lá estragar o casamento de outra pessoa, a família de outra pessoa. Então, o ser humano, muitas vezes, cria umas confusões para si mesmo. Mas eu quero te dizer que Deus dá a cada um de acordo com a sua capacidade. Nós precisamos descansar nessa verdade e entender a importância dela para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis porque a gente está buscando algo que não foi Deus que deu. A gente quer trabalhar numa coisa que não foi Deus que nos deu. E aí o trabalho fica realmente mais pesado. Eu quero que você entenda que Deus não te pede aquilo que você não pode entregar. Quem faz isso é o diabo.
Deus não está te pedindo algo que você não possa entregar. É muitas vezes o diabo que te instiga a querer ser quem você não é, a querer ter o que você não tem. Assim como lá com Jesus no deserto, questionando, né, a identidade de Jesus, questionando a fome, questionando o lugar dele, o diabo também faz com você. O inimigo também faz com você e comigo. Mas Jesus nos aceita como nós somos. Jesus ama, inclusive, as nossas limitações. Jesus ama o que tem 10 talentos, o que tem 5 talentos, o que tem 2, o que tem 1. Jesus ama quem nós somos. Nós precisamos compreender que Deus deseja que nós desenvolvemos o contentamento. Porque Ele nos conhece. E assim como a gente faz com os nossos filhos, né? Às vezes os nossos filhos nos pedem algo que nós sabemos que ele não tem condição para ter. Nós sabemos que ele não tem habilidade para ter. Nós sabemos que não é a hora. E aí a gente não dá. Ou, sabe aquilo que você sabe que não estava na hora do seu filho ter, tipo um skate aos 3 anos de idade? Aí ele vai lá e quebra o braço. É assim, Deus dá para nós de acordo com a nossa capacidade. Eu não estou te convidando a um lugar de inércia, ou a um lugar de espera, ou a um lugar de não trabalho, pelo contrário, né? Nós vamos chegar nisso. Você precisa fazer a sua parte. Eu só quero que você descanse no fato de que tem um monte de coisa que não é sua parte. Tem um monte de coisa que você está querendo fazer que talvez não lhe cabe. Tem um monte de responsabilidades, às vezes, da quantidade de responsabilidades que você tem diariamente, muitas delas não são suas responsabilidades, inclusive no seu trabalho. Pode entregar para o coleguinha o que é dele, entrega para o chefe o que é dele, porque às vezes para que nós nos sintamos produtivos e capazes, às vezes nós nos sobrecarregamos. Para mostrar que a gente dá conta, a gente se sobrecarrega. Então, o primeiro ponto é: Deus não está te pedindo aquilo que você não pode entregar. Descansa no fato de ter 2 talentos, 1 talento. Às vezes isso é de Deus, porque Ele te conhece, porque Ele te ama. A Bíblia, talento nessa parábola, diz respeito a dinheiro. Esse talento, 1 talento significava uma média de 6 salários. É bastante dinheiro. A pessoa que ganhou 1 talento, ela ganhou 6 salários. A pessoa que ganhou 5 talentos, ela ganhou 5 vezes 6. Eu até tinha, mas eu percebi aqui que eu não trouxe essa folha da quantidade. É bastante dinheiro. Eu quero que você entenda assim, ó. 5 é bastante. 2 é bastante. Mas 1 também é bastante. Nesse caso aqui, 1 não é pouco. E é isso que eu quero que você entenda na sua vida, nas responsabilidades que você tem. Por exemplo, às vezes, se você é hoje uma mãe de um bebê de 6 meses e só faz isso, só cuida do seu bebê e da sua casa e acha que isso é pouco, eu quero que você conforte seu coração entendendo que isso é tanto. Isso é tanto. Cuidar da sua própria casa, da sua família, é tanto. E às vezes a gente quer, Deus dá esse privilégio a você e você quer sair desse lugar de privilégio por conta da comparação. E aí vamos lá para o versículo 25. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. A minha Bíblia diz assim: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Tive medo.
O medo é uma emoção. É uma emoção básica e uma emoção adaptativa, que a gente chama. É importantíssimo uma pessoa sentir medo. A pessoa que não tem medo, ela se joga numas pontes, ela pula de paraquedas, ela se põe nos riscos que, olha, a pessoa que tem medo, ela é mais cautelosa. Quem não tem medo, acelera o carro e vai 150, 170. Aí Deus manda uma multa. Aí a pessoa fica sem medo. Nem vou olhar para ninguém. Nem eu. Nem vou olhar. É piada interna. É o irmão que levou multa. Nós, muitas vezes, não temos medo e nos colocamos no risco. Então, o medo é importante. O medo preserva. Só que o medo em excesso, ele tira o comportamento. O medo em excesso, ele gera esquiva. Por quê? Porque o medo é a resposta a uma ameaça que está presente. Muitas vezes eu estou numa calçada, está vindo um cachorro, eu sinto medo, eu troco de calçada. Muito bom esse meu comportamento, não conheço esse cachorro, não vou me colocar no risco. O medo, ele está relacionado a uma ameaça presente. Mas a ansiedade, muitas vezes, é o medo de uma coisa que pode vir a acontecer. É a antecipação em relação ao futuro. Então, muitos de nós sentimos ansiedade mais medo. Nem toda ansiedade é medo, mas a maioria do que nós sentimos enquanto sintomas de ansiedade é medo. E aí, no caso desse homem, a Bíblia diz que ele sentiu medo. E qual foi a forma dele lidar com o medo? Ele trabalhou com a evitação. A evitação ou a esquiva, que é o termo técnico da psicologia. Na psicologia a gente entende esquiva e fuga enquanto uma estratégia, enquanto um mecanismo de comportamento. Então ele agiu com esquiva. Esquiva é assim, eu sei que eu não quero encontrar uma pessoa, eu fui convidada para um evento, eu não quero encontrar uma pessoa, então eu deixo de ir a este evento para que não aconteça esse encontro. A fuga é eu ir a este evento, chego lá, não quero encontrar aquela pessoa, eu vou embora. Então a fuga é eu ir me encontrar com o estímulo e sair, e a esquiva é eu nem ir. Então no caso dele, ele trabalhou por esquiva, ele trabalhou por evitação. Ele nem foi, ele nem tentou. Ele falou assim, e se? E se eu perco esse dinheiro? E se? E se eu faço um investimento e ele tinha um talento e eu devolvo menos do que ele tinha? É mais certo enterrar. E é aqui que muitas vezes a gente fica. O nosso cérebro aprende que evitar é um lugar seguro. E aí, o pastor pede para fazer uma oração aqui na frente. Não, pastor. Imagina. Aí os irmãos convidam para dar aula para as crianças. Não, o que é isso? Imagina. E aí você é convidado para ir a uma célula. Não vou não. Não, vai que eu falo alguma coisa errada, vai que eu leio o versículo errado. E aí na evitação, nós muitas vezes deixamos de ser tratados. Deixamos de desempenhar ou de fazer aquilo que Deus iria trabalhar na nossa vida. Ele ia nos ensinar através do nosso fazer. Mas aí a gente deixa de fazer e aí a gente deixa de aprender. Porque tem um monte de coisa que a gente aprende fazendo. A gente não aprende na teoria. Você até sabe na teoria, mas você só vai conseguir quando você executar na prática. Cozinhar feijão na panela de pressão. Quando eu casei, nunca tinha cozinhado feijão na panela de pressão. Sabia fazer outras coisas, mas nunca tinha cozinhado feijão na panela de pressão. Aí, nossa, foi uma cena cômica, eu sozinha em casa cozinhando panela. Pronto, fiz. Graças a Deus, 12 anos cozinhando
Na panela de pressão não estou funcionando, graças a Deus. Tem coisa que a gente só aprende fazendo. Agora, você sabe o procedimento, mas você só aprende fazendo. Quando você deixa de fazer, você deixa de aprender. Então, tem horas que nós precisamos fazer o que precisa ser feito, mas eu estou com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, que no processo Deus vai regular o medo. E eu estou falando daquilo que Deus te chama para fazer. Não estou falando do que é errado. Mas dentro daquilo que é certo, uma vez que você entende quais são os seus talentos, mesmo assim você ainda vai sentir medo. Uma vez que você consegue filtrar aquilo que você precisa fazer, mesmo assim talvez ainda vai ser difícil fazer. Por conta das suas emoções, por conta do medo, da ansiedade, por conta do cansaço às vezes, por conta de tantas emoções que podem te impedir. E Deus não te pede aquilo que você não pode fazer, mas tem algumas coisas que nós não fazemos pela nossa negligência, porque nós não aceitamos um tratamento. O médico já indicou que precisa de psicoterapia, que precisa passar no psiquiatra, que precisa tomar remédio, mas não quero, porque isso não é coisa de crente. Isso não é real, meu irmão. Quando o cardiologista manda você tomar remédio, você tem que tomar remédio. Porque quando o psiquiatra manda, está errado. O psiquiatra é um médico, igual o cardiologista. Então, tem coisas que a gente não faz porque a gente decide. E a gente precisa fazer esse enfrentamento. Então, assim como esse homem que enterrou, que nós não sejamos assim. Porque nós precisamos entender que em muitos momentos da vida nós vamos precisar aplicar o que a gente chama de ativação comportamental, que é: eu faço para me sentir bem por ter feito. Eu não espero me sentir bem para fazer. Deita no seu sofá e fique esperando vontade de lavar a louça. Deita na sua cama e fique esperando vontade de levantar 6 horas da manhã para ir trabalhar. Fique esperando. A vontade não vem, muitas vezes. Nós precisamos ir, porque nós precisamos ir. E tem coisa que eu falo assim: não temos essa opção, senhor ou senhora, na psicoterapia. Ah, mas eu queria. Mas você não tem essa opção. É a mesma coisa você chegar no restaurante e falar: eu quero um suco de abacaxi. E o garçom fala assim: não temos abacaxi, nós só temos laranja. Aí você fala assim: mas eu quero de abacaxi. Eu falei: nós não temos, nós temos laranja. Eu quero de abacaxi. O que ele vai falar? O senhor se retira desse estabelecimento, por favor, que nós não temos suco de abacaxi aqui. É a mesma coisa você querendo: ah, mas eu não quero trabalhar. Filho, você não tem essa opção. Eu não tenho essa opção, não. Nós não temos essa opção. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu tô com medo, eu tô cansado, põe aqui qualquer emoção. Às vezes você vai ter que ir cansado mesmo, com medo mesmo, chateado mesmo. Porque a emoção muitas vezes não vai passar. Então, enquanto cristãos, nós precisamos entender essa realidade. As nossas emoções precisam ser colocadas aos pés da cruz. Mas a gente não vai sentar, esperar, e depois que passa a emoção, a gente vai fazer. Não é assim. Não é assim com Jesus. Jesus estava cansadíssimo. E continuou. Vai ler os evangelhos e vai ver o trabalho de Jesus. Jesus trabalhou o tempo inteiro enquanto ele esteve aqui. Os 3 anos de ministério, que é o que nós conhecemos, ele trabalhou o tempo inteiro. Mas nós precisamos entender que lá na tradição, o pai de Jesus era carpinteiro, bem provavelmente ele era carpinteiro até os 30 anos de idade. Eu tenho certeza que Jesus era um carpinteiro excelente. Tenho certeza que tudo que ele fazia com muita excelência. Nós precisamos entender essa verdade. Enquanto cristãos, nós estamos aqui na terra para trabalhar. Trabalhar na obra, trabalhar no nosso serviço, obter recursos para o nosso sustento, criar os nossos filhos, trabalhar na igreja, aí dorme à noite.
E no outro dia começa tudo de novo. Descansar, nós vamos descansar no céu, meus irmãos. É no céu, graças a Deus. Imagina as pessoas que não têm isso. Eu fico realmente com dó, eu fico realmente compadecida das pessoas que não têm a esperança do céu, que a vida delas é só essa terra. Acorda amanhã, vou trabalhar, e durmo, e vou trabalhar, e vou pagar boleto. Gente, nós não, nós somos cristãos, vai passar tudo isso, a gente vai viver em rua de ouro, a gente vai viver no céu, eu creio. Amém? Amém, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que trabalhar. Enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que fazer o que precisa ser feito. É lá que é o céu, aqui não. Aqui é trabalho. Meu objetivo é gerar em você ativação comportamental. É você entender que Deus tem muito para fazer na sua vida, em você e através de você. Se disponibilize para isso, meu irmão. E último ponto, está lá no versículo 28. Desculpa. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. É a Bíblia que está falando isso. Tem uma frase que fala assim: se você quer que alguma coisa seja feita, dê para alguém ocupado. Que é uma pessoa que tem 10 coisas para fazer, ela tem mais uma, ela faz 11. Agora, a pessoa que não está fazendo nada, você dá uma coisa para ela fazer, oh Jesus. Às vezes a pessoa até ela levantar do chão, até ela fazer. Oh, meu irmão, minha irmã, seja você essa pessoa, não? Seja você a pessoa disposta, a pessoa disponível, a pessoa que faz, a pessoa que no seu trabalho enfrenta. Não seja você não essa pessoa, porque Deus não está te poupando disso. A não ser que você tenha um problema de saúde, a não ser que você tenha uma limitação de saúde. Se está tudo bem com você, faz. Fazer é importante. E a Bíblia está dizendo aqui que a quem tem mais será dado. E isso é uma verdade que, assim, quando eu parei para refletir aqui, eu chorei muito esses dias. Tem 15 dias que eu fiz essa palavra, e eu chorei, assim, muito. De cansaço também. Eu sempre falo para as minhas amigas assim, a seara é tão grande. Às vezes eu choro de cansaço. Que eu penso assim, nossa, se o irmão estivesse fazendo, e o outro também estivesse fazendo, e o outro estivesse fazendo, e o outro estivesse fazendo, ninguém estava tão cansado assim. O problema é que às vezes 10 fazem, e 50 desfrutam do que os 10 fez. E aqui na nossa comunidade que não seja assim, porque no trabalho é assim. A maioria das pessoas estão fatigadas no trabalho, porque 1, 2, 3, 5 faz, o resto fica só no celular, né? A gente está vivendo essa realidade no mercado de trabalho. De pessoas que não querem nada com nada, não. A pessoa vai trabalhar, não quer nada com nada, não. Ninguém quer trabalhar, parece mais não. Agora, eu quero que você entenda que isso não é de Deus. Você é cristão, nós temos que fazer a diferença. Nesse momento, nós estamos mostrando a diferença na nossa produtividade. Porque nós temos que ter esperança. A gente vai se render a quê? A gente vai se render a jogo do tigrinho? Você vai sustentar sua família como? Vai sustentar sua família entrando em algum negócio ilícito? Não, você vai sustentar sua família trabalhando. É isso que a Bíblia diz. Então não tem para onde correr, não tem o que fazer não. O mundo pode estar todo mundo sem esperança, mas você precisa ativar sua esperança em Jesus. Nós precisamos ativar nossa esperança em Jesus, buscar vigor na palavra.
e fazer o que precisa ser feito, porque nós precisamos entender que Jesus é conosco. Nada vai nos faltar. Se o Senhor é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Se o Senhor é o teu pastor, aquilo que você não tem, você não precisa. E eu quero terminar com Colossenses 3, 23. Que diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fossem para o Senhor e não para os homens. A minha Bíblia diz assim: tudo quanto fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós não estamos aqui trabalhando para homens, nós estamos trabalhando para Jesus, e essa área é muito grande. Nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos cuidar das igrejas, nós precisamos cuidar dos missionários, nós precisamos levar a palavra, tem muito trabalho para nós fazermos. Nós precisamos nos revigorar enquanto igreja, nos revigorar enquanto comunidade. E a nós muito será dado. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra, eu creio nessa verdade. Eu quero que você creia nisso. Que a nós muito será dado. Mas aquelas pessoas que não querem, a Bíblia fala no versículo 30, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí você pode ler a partir do versículo 31 ao 46, está falando sobre o julgamento das nações. Essa parábola é uma analogia. Jesus trabalha assim, do nosso tempo na terra. Muito será dado, não é aqui no céu, tá, meu irmão? Se trabalhar muito, você vai ganhar, no seu trabalho, às vezes você vai ganhar mais trabalho. Você não vai ganhar, nem sempre você vai ganhar uma promoção, nem sempre você vai ganhar um reconhecimento, nem sempre você vai ganhar mais dinheiro. Isso, não temos essa opção. Mas, enquanto nós estivermos aqui, nós estamos cumprindo nosso papel na terra, e a nós muito será dado. Aqui, não. Lá, eu creio. É nisso que nós precisamos, porque é só isso que traz esperança no nosso coração. Se a minha vida, a sua vida se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes. Nós precisamos crer que o reconhecimento é de Deus. Tudo que fizermos, façamos para a honra e para a glória dEle. Façamos para que o nome dEle seja exaltado. Façamos para que o nome dEle seja reconhecido. Porque onde eu estiver trabalhando, que a pessoa entenda que o meu diferencial é Jesus. Saber de psicologia, tem muita gente que sabe muito mais. Mas o meu diferencial é Jesus, porque quando eu toco numa vida humana, eu estou tocando como servo do Senhor Jesus, para a honra e para a glória dele. E assim, no que você faz, meu irmão, que o que você faz seja manifestando a glória do Senhor, em todo momento, a todo tempo. Que você faça o que precisa ser feito, que você ative o seu comportamento, que você sinta alegria no seu fazer. E muito lhe será dado. Eu creio em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua justiça. Obrigada porque a cada um de nós o Senhor dá de acordo com a nossa capacidade. Porque o Senhor não pede de nós mais do que podemos entregar. Muito obrigada pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua justiça sobre as nossas vidas, Senhor. Agora nós pedimos, Pai, retira o medo dos nossos corações, retira a ansiedade, retira, Senhor, todas as emoções que nos atrapalham de fazermos o que precisa ser feito. Ora, nós estamos orando por trabalho, Senhor, nos dá trabalho, e aí nós
Precisamos hoje de vigor para fazer o nosso trabalho, Senhor. Traga, Pai, traga essa alegria, traga essa disposição aos nossos corações. Senhor, traga essa disposição a cada um dos meus irmãos aqui, a cada uma das minhas irmãs aqui, que elas reconheçam a importância do que elas fazem diariamente, fora de casa e dentro de casa, no cuidado com os seus lares, no cuidado com a sua família. Obrigada pelas mulheres dessa igreja, Senhor, mulheres vigorosas, mulheres trabalhadoras, mulheres que levam a Tua palavra onde estiverem, no que estão fazendo. Eu Te louvo pelas mulheres dessa igreja, Pai. E eu peço, Senhor, vigor, eu peço restauração, ânimo, Senhor, nos dê ânimo. A Tua palavra diz que nós iríamos enfrentar tribulações nesta terra, mas para que nós tenhamos bom ânimo, ó Senhor, traga ânimo, que o Teu Espírito Santo hoje, nesse dia das mulheres, revigore as mulheres aqui, revigore os homens, Senhor, traga ânimo, traga bom ânimo ao nosso coração. Senhor, que tudo que nós fizermos, nós façamos para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Nos ajude a trabalhar nessa verdade, ajude os meus irmãos com essa verdade, Senhor. Que tudo que nós façamos seja para a honra e para a glória do Teu nome, que diminua eu e que o Senhor cresça. Que todas as ações do meu trabalho, que todas as ações que eu faço na minha casa, fora de casa, no meu trabalho, na minha família, que seja para manifestar o Teu reino aqui na terra, Pai. E nós cremos, Senhor, nós cremos que um dia estaremos com o Senhor, que um dia poderemos falar assim como Paulo, que vencemos, que lutamos o bom combate, que guardamos a fé. Nós queremos isso, Jesus. Traga esse vigor aos nossos corações, Pai. Não nos deixe tirar os olhos daquilo que nos dá esperança, e o que nos dá esperança é o nosso tempo com o Senhor, é a eternidade com o Senhor. Oh Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu amor, nós cremos no Teu Espírito Santo nas nossas vidas, e nós nos colocamos aqui, Pai, entregues diante da Tua casa, diante da Tua cruz. Faça moradas nos nossos corações, abençoa a semana, o mês de cada mulher aqui, de cada homem aqui. Oh Senhor, nós entregamos tudo que temos diante do Senhor, sabendo, Pai, que é o Senhor que pode fazer através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.